E também, é claro, a igreja tem debatido historicamente como esse retorno haverá de acontecer. Será depois de 1 milênio aqui na Terra, 1000 anos de paz e prosperidade, onde a igreja conquistará o mundo? Essa posição é chamada de pós-milenista, porque diz que Cristo virá pós-milênio. Essa posição diz que o mundo vai ser evangelizado pela igreja, o mundo todo vai se converter. Então, quando houver muita paz e muita tranquilidade, o mundo todo estiver cristianizado, Cristo vem para um mundo tranquilo, para uma igreja que o recebe de braços abertos e assim por diante. Alguns dizem que será antes do milênio, que quando Cristo, são os pré-milenistas, que quando Cristo voltar, ele vai inaugurar 1000 anos aqui nesse mundo de paz e de tranquilidade, reinando a partir de Jerusalém. Outros acham que não há milênio nenhum em termos materiais, não é? Em termos físicos, 1000 anos literais, mas que o milênio se refere a um tempo indeterminado, em que Cristo reina, são chamados os amilenistas, nos quais eu me incluo. E há alguns que dizem que Cristo virá em 2 etapas, geralmente são os pré-milenistas, que Cristo virá silenciosamente para arrebatar a igreja, vem o período da grande tribulação, e depois Cristo vem em glória para começar o milênio. Então, tem gente boa em todos os lados do debate. Você vai encontrar gente preparada, que defende uma posição, que defende outra e tudo mais. Por isso que nós apenas podemos assegurar uma coisa com certeza. Todos esses irmãos aqui, eles confessam a mesma coisa. Ele vai voltar. Se depois do milênio, se antes do milênio, se de maneira invisível, depois visível, não é? O ponto é que ele haverá de voltar. A posição da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, é maiormente por conta da Confissão de Fé de Westminster, ela é basicamente amilenista, ou seja, Cristo já reina e o milênio ele é de natureza espiritual no coração dos crentes e no domínio de Deus sobre todas as coisas, fazendo-as concorrer para o fim que ele já tem determinado. Mas nós recebemos com alegria, irmãos pré-milenistas também, escatologia não é motivo para que nós nos dividamos ou para que nós entremos em disputa, mas o ponto central é o dia e a hora ninguém sabe, o que a gente sabe é que ele virá em glória. Próximo slide. Diferentes interpretações, como eu disse, têm surgido, mas no geral a esperança é compartilhada por todos, por todas as gerações da cristandade. O que sabemos ao certo é que o retorno de Cristo se dará. Para nós, ao final da grande tribulação, veja que ele disse lá no texto que nós lemos, mas naqueles dias após a referida tribulação, será repentinamente, de surpresa, mais adiante desse sermão ele vai usar a metáfora do ladrão que vem de noite, um ladrão chegando de noite, na calada da noite, ele vem de maneira inesperada, ele vem de maneira não grata, ninguém deseja, então o mundo não quer, mas Cristo então virá. Virá de maneira visível, inequívoca a todos os habitantes do planeta e acompanhado de grandes manifestações catastróficas. Apesar de todos os avisos da Bíblia de que nós não sabemos o dia e a hora, os cristãos nunca desistiram de tentar descobrir. Olha aqui as datas que foram marcadas para a vinda de Cristo, mais conhecidas. No ano 500, um sacerdote romano vivendo no século II previu que Cristo retornaria no ano 500, com base nas dimensões da Arca de Noé. Ele fez um cálculo do tamanho da Arca de Noé e entendeu que ali Deus havia embutido o segredo da vinda de Cristo. Eu não sei que cálculo ele fez, mas eu sei que ele encontrou o ano 500 e ele marcou a vinda de Cristo para o ano 500. Essa é a primeira notícia que a gente tem de alguém que marcou uma data para a vinda de Cristo, né? Era um sacerdote que morava em Roma, e que então profetizou que Cristo voltaria no ano 500, né? Evidentemente, ele errou nas dimensões da arca, né? E, portanto, errou também na data. O maior índice de histeria que já houve a respeito da vinda de Cristo foi no ano 1000, quando então se marcou o retorno de Cristo. Durante os meses finais de 999, bens terrenos foram vendidos e dados aos pobres, enxames de peregrinos foram ao encontro do Senhor em Jerusalém, criminosos foram libertados da prisão, não é?
porque lembra que naquele tempo o Estado era religioso, né? A igreja e o Estado eram uma coisa só. Então a Igreja Católica estava convencida de que Cristo viria no ano 1000, né? Então solta prisioneiro, enfim, tudo aquilo que aconteceu. E o Senhor Jesus decepcionou todo mundo, porque não voltou no ano 1000, não é? Em seguida, o William Miller determinou que a segunda vinda iria acontecer em algum momento entre 1843 e 1844, e teve uma chuva de meteoros espetacular em 1883 que deu ao movimento um bom empurrão para frente, não é? William Miller, ele começa o movimento chamado Milleristas, de onde vem uma moça chamada Ellen White, e que interpreta a profecia de Miller, dizendo que ele não errou, mas Cristo, na verdade, veio para o santuário celeste de maneira invisível e está fazendo a investigação dos nossos pecados. E aí que surge o movimento adventista, não é? Em 1874, as testemunhas de Jeová predisseram a vinda de Jesus para aquele ano. Como não aconteceu, eles marcaram outras datas. Está aqui as datas que as testemunhas de Jeová marcaram: 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1984, 1994, e eu parei de contar. Eles não descansam, né? É uma característica das testemunhas de Jeová que eles ficam marcando data para a vinda de Cristo, né? E eu não sei como é que eles justificam quando eles erram, não é? Como é que eles justificam isso aí? Porque aí perde a credibilidade, não perde? Você marca, não vem. Você marca de novo, não vem. Marca uma terceira vez, não vem. Vai marcar a quarta. Peraí, aí é brincadeira. Aí já tem, mas assim mesmo eles já continuam marcando data. Eu não consegui saber qual é a próxima data aí que eles estão marcando para a vinda, mas não aprenderam a lição, continuam marcando data. Mas não é só entre as seitas, não. Quem não lembra de 1982, o alinhamento dos planetas? Lembra dessa história? Nossa, saiu filme. O grande nome aqui, não é? O Hal Lindsey, que aparece marcando data em 1988, o fim do grande planeta Terra. E Edgar Whisenant, 88 razões porque o arrebatamento será em 1988. Esses livros venderam milhares de cópias. 1988, eu me lembro, eu já era crente nessa época, né? O meu pastor acreditava nisso, né? O pastor da igreja do Recife na época, ele acreditava, eu era moleque na época, moleque, né? 80, não era tão moleque não, mas a gente acreditava nisso, tinha aqueles gráficos, né? Aquele telão assim, aquela ilustração com os planetas alinhados assim, e parecia que os planetas formavam uma passarela por onde Cristo vinha descendo assim de skate, né? Era uma sensação geral e Cristo decepcionou. Mas aí remarcaram para 1988 e aí veio todos aqueles livros, né? Nesse tempo que o Hal Lindsey, né? Ele ganhou fama e popularidade vendendo muitos livros a respeito disso aí, não é? O pastor John Hinkle, da Igreja de Cristo em Los Angeles, ele causou uma grande agitação quando ele anunciou que tinha recebido uma visão de Deus que o alertou para o evento apocalíptico em 9 de junho de 1994. É mais ou menos nessa época que Valnice Milhomes, nós brasileiros também temos uma versão disso, a Valnice Milhomes marcou a data da vinda de Cristo para algum tempo durante a década de 90. O vídeo está na internet, vocês procuram o Vinda de Cristo, Valnice Milhomes, vocês vão encontrar a profecia dela para a vinda de Cristo há algum tempo durante essa década aí. Em 2000, outra vez, todos os planetas deveriam ficar em alinhamento e faria com que a Terra sofresse terremotos, erupções vulcânicas e outras coisas diversas, muita gente marcando a vinda de Cristo por ano 2000. Os autores da Nova Era citam calendários maias e astecas que prevêem o fim da nossa era em 21 de dezembro de 2012. Não sei se vocês lembram disso, né? Baseado no calendário maia, calendário asteca, o pessoal diz que o fim do mundo seria 2012. É muita coisa, né? Mas tudo isso mostra a curiosidade do homem, a especulação